Graça e paz. Sou o reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Esta é a Santa Semente Online. Sejam todos bem-vindos e vamos juntos buscar da presença do Senhor. E eu quero acolher você com uma palavra. Ela está no livro de Jó, capítulo 19, o versículo 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó estava em um momento muito difícil da sua vida. Perdeu família, perdeu seus bens, a sua saúde estava por terra. Pensa naquela realidade de fundo de poço, um monte de problemas, mas tinha algo do qual ele não abria mão: sua fé. Sua esperança estava no Senhor. Eu estou enfrentando isso, esse mundo de tribulações, esse mundo de problemas, mas meu Redentor, ou seja, meu libertador, meu protetor, meu defensor, meu justificador, vive. Sim, Deus reina. Deus está no controle. Independente do quanto nós possamos estar sofrendo, o quão difícil possa parecer para nós, Deus está no controle. E a palavra de Deus deixa claro que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A cruz, símbolo da maldição, se tornou símbolo de vitória. Vitória da vida sobre a morte. Deus tem esse poder de transformar aquelas coisas tão negativas em bênção na nossa vida. Mas o nosso foco, a nossa fé precisa estar firme no Senhor. Seu olhar nunca pode ser tirado do Senhor. Então, enfrente o desafio que você enfrentar, enfrente a tribulação que você enfrentar, nunca tire os olhos do seu Redentor, porque Ele vivo está e está trabalhando para que a minha vida, sua vida, seja uma vida em plenitude, aqui, agora, e vida eterna, salvação. Então, meu Redentor vive e por fim ele se levantará. E a gente tem muito claro pelas Sagradas Escrituras que ele vive, ele reina, e no tempo certo, na hora certa, ele se manifesta e nos dá a vitória e nos dá a bênção, nos dá o milagre que nós tanto buscamos. Então, não desiste de buscar, não desiste de orar, não tire os olhos do Senhor. Vamos orar? Paizinho, nós nos prostramos diante de Ti, Te louvando, Te glorificando, porque sabemos que a Tua mão poderosa está sobre nós, nos guardando, nos protegendo. Tu nos possibilitas que possamos nos voltar a Ti. Tu nos possibilitas que nós, através da Tua palavra, possamos aprender mais, crescer em sabedoria diante de Ti, livrando-nos da dúvida, tendo uma fé firme, uma fé madura. Tu nos possibilitas crescimento espiritual. Tu és o Deus misericordioso que esperas que todos cheguem ao arrependimento e sejam salvos. E nós te louvamos por isso, pelo teu amor, esse amor que é total, é incondicional. E nós nos prostramos diante de Ti, declarando nossa fé, assim como Jó, em meio a todos os seus problemas, afirmou. A certeza que Tu vives, Tu reinas, Tu governas e estás cuidando, zelando por nós, Teus filhos, Tuas filhas, por todos aqueles que Te buscam de todo o seu coração. Então nós, assim como nós Te louvamos, nós consagramos a Ti esse tempo que aqui teremos, de partilha da palavra, de oração, que seja tempo de encontro contigo, cada pessoa, cada família que é alcançada através dessa live, que sinta da Tua presença, da Tua bênção,
sinta do derramar do Teu Santo Espírito sobre nossos corações. Tudo isso, Paizinho, nós pedimos unicamente em nome de Jesus. Amém? Boa noite, família Santa Semente. Luísa, Zeca, família, Jesus abençoe vosso lar, boa noite. Dona Diva Vinhas, nossa ministra leiga, boa noite. Jesus abençoe seu lar, família. Dona Gislaine, Jesus abençoe, família, e Jesus abençoe vocês. Dona Celina, seu Pandolfo, Luiz Felipe também, Jesus abençoe vosso lar. Queridos, chegamos numa semana muito importante. Nós estamos aí um bom tempo nos preparando com a série de pregações rumo ao Pentecostes, porque assim, isso para nós cristãos, como para a tradição judaica, assim como a Páscoa era uma grande festa, porque representava a libertação do povo de Deus, de Israel, da escravidão egípcia. Depois, em Jesus, para nós, a Páscoa ganha o significado da libertação da escravidão do pecado e a conquista da vida eterna. Mas assim como a Páscoa, o Pentecostes também tem um significado muito importante, tanto para os judeus como para nós. Para eles era a festa da colheita e é até hoje. Para nós é o dia que nós lembramos da descida, do derramar do Espírito Santo sobre a primeira igreja, sobre aquela comunidade de 120 discípulos reunidos no cenáculo. Eles, ao ficarem cheios do Espírito Santo, cheios do poder do alto, saem testemunhando sua fé. Só no primeiro dia, na primeira pregação, mais de 3.000 pessoas foram convertidas. Então nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor nos permite celebrar estas festas e nós queremos celebrar com reverência, porque esse acontecimento, o derramar do Espírito Santo, lembra o começo da igreja. Dona Diva nos lembra aí, Atos 2, versículo 18, a promessa que foi feita lá pelo profeta veio através do profeta Joel a nós. Até sobre os meus servos e sobre minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Ou seja, cheios do Espírito Santo, anunciarão as maravilhas, as grandezas de Deus, a palavra de Deus. Trarão profecia, ou seja, a mensagem de Deus. Sim, independente de quem nós sejamos, aquele mandato que nós temos aí como um dos nossos versículos-chave para a nossa primeira conferência, enchei-vos do Espírito Santo. Efésios 5,18. O Espírito ele foi derramado sobre toda a carne, sobre todas as pessoas. Cabe a nós buscá-lo, cabe a nós orar, ler a palavra, buscar uma vida no Espírito, nos esforçar e andar segundo a vontade de Deus para ter nossa vida cheia do Espírito Santo, porque isso nos leva a uma vida mais abençoada. Por isso que nós, com esse princípio, tendo a palavra de Deus como nossa base, como aquela que nos dá a direção, nós vamos celebrar nossa primeira conferência de Pentecostes. Sim, sexta-feira, 26, tem início, 19 horas. Sábado, 27, também 19 horas. E domingo, 28, né? Dia 28, às 9 horas, amanhã, né? Seguido de almoço comunitário. Então, sexta e sábado, 19 horas, ao final do dia. Domingo, 28, às 9 horas, Santa Ceia, seguido de almoço comunitário. Aquela reunião em família,
para orarmos, para confraternizarmos, estarmos juntos na presença do Senhor. Então reserve essa data e venha celebrar conosco. 26, 27, às 19 horas, agora sexta e sábado, e domingo, dia 28, 9 horas da manhã, seguido de almoço comunitário. Venha celebrar conosco, vamos juntos buscar do Espírito Santo de Deus, celebrar com reverência a festa de Pentecostes, porque ela marca o nascimento da igreja. Quando a igreja, a primeira comunidade de apóstolos, de discípulos, sai dentro das quatro paredes e sai ao mundo falar, anunciar as maravilhas do Senhor, fazer discípulos, fazendo com que a palavra chegasse até mim, até você. Enfim, é o início da igreja e nós precisamos celebrar uma linda festa para a honra do Espírito Santo, né? Então, venha celebrar conosco. Sexta, sábado, 19 horas e domingo, 28, às 9 horas. Depois a gente faz um almoço comunitário, cada um traz um pedaço de carne, a gente faz um picadão, quem sabe um refrigerante da sua preferência aí, um pão também, né? Para nós colocarmos juntos. Não precisa trazer pratos e talheres, porque um picadão facilita, é mais prático, né? A gente se alimenta, a gente conversa, a gente convive, crescendo na comunhão com o Senhor, buscando a presença, buscando estar cheio do Espírito Santo, mas também buscando comunhão com os nossos irmãos em Cristo. Certo, queridos? Quinta-feira nós temos reunião de oração na casa da Dona Gessira, 19 horas. Vamos confirmar esse horário. Amanhã, né, quinta-feira, reunião de oração na casa da irmã Gessira, bairro Mariana. E você também pode acolher uma reunião de oração aí na sua casa. Basta entrar em contato conosco. A gente combina com você o melhor horário para você e sua família. Pessoal de longe também é possível fazer isso. A gente usa a tecnologia aí para chegar junto de você, orarmos juntos, compartilharmos a palavra, porque essa é a nossa missão, levar a palavra de Deus, gerar um ambiente de oração, de busca pela presença do Senhor. Então entre em contato conosco e vamos agendar, programar um encontro de oração aí na sua casa. Bueno, queridos, dados os recados, vamos para a palavra de Deus. Esse é o centro, esse é o foco desse nosso encontro. Rumo ao Pentecostes, nós já falamos aqui sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre a obra do Espírito Santo, sobre o fruto do Espírito Santo, e hoje nós vamos falar sobre os dons. Dons do Espírito Santo. 2 textos aí que nos falam sobre esse tema que eu quero compartilhar com você. Então, o primeiro deles, primeira carta de Paulo a Corinto, a igreja de Corinto, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 7 nos diz o seguinte: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento. A outro, mesmo Espírito, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de cura. A outro, operações de milagres. E a outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas, a outro, capacidade de interpretá-las. Mas um só e mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. E um outro texto que fala claramente dos dons. Efésios capítulo 4. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de seu serviço,
para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Essa é a palavra de Deus, a quem nós damos graças. Amém? Dons do Espírito Santo. Quando nós, no último encontro, na última partilha, nós falamos do fruto do Espírito, nós trouxemos aqui como exemplo, inclusive, como algo que possa nos ajudar um pouquinho, né? Uma pocã, uma vergamota, né? Uma fruta com vários gomos. É assim que o fruto do Espírito Santo nos foi apresentado. 9 gomos, 9 características através dos quais ele se apresenta, o fruto do Espírito. E ele vem para impactar a minha, a sua vida, no sentido de que nós sejamos trabalhados, restaurados, curados, para que sejamos mais semelhantes a Cristo. Ou seja, é o seu caráter sendo trabalhado pelo Espírito Santo para nos forjar, para nos restaurar, no sentido de que a gente se livre de todas as nossas limitações, fraquezas, aquilo que nos faz pecar, aquilo que nos adoece, aquilo que nos faz mal, e nos tornemos pessoas melhores, pessoas segundo o coração de Deus, mais semelhantes a Jesus. Esse é o fruto. Os dons do Espírito, podemos aí identificar como 9, mas eles são dons. O fruto, aquela fruta com aqueles gomos, ou aquelas características diferentes, é concedido o todo para a pessoa, para todos nós, para todo aquele que diz seu sim a Jesus. Os dons, algumas pessoas podem ter mais de um, mas dificilmente alguém vai ter todos os dons. E essa é uma lógica interessante. Para que ninguém possa dizer que é autossuficiente, ele precisa do outro. Eu tenho meu dom, mas eu preciso dos outros para que a dinâmica da igreja, a vida da igreja, seja realmente plena. Para que a igreja cumpra o seu propósito. Alguns têm o dom de ensino, grandes mestres, mas têm dificuldade de falarem de Jesus às pessoas na rua. Outros fazem isso com facilidade. Eles são evangelistas. Outros têm uma sensibilidade para ouvir o direcionamento de Deus. Profetas que ouvem o direcionar de Deus e trazem a palavra ao nosso coração para nos abençoar, para nos restaurar, para nos dar direção. Todos os dons são necessários para que a dinâmica da igreja aconteça plenamente e ela cumpra assim o seu propósito. Não confunda-se dons com talentos e habilidades naturais, porque eles são capacidades de talentos dadas pela operação interna do Espírito Santo. Vai além disso. Por exemplo, alguém aí tem uma habilidade com números. Pensa na matemática, quem sabe até na física aí. O cara é o cara na escola, na sua faculdade. E inclusive pode servir com isso na igreja, porque ele tem habilidade com números, então ele pode lidar com a tesouraria, com a administração, com muita facilidade, porque ele tem esse talento. Mas o seu dom, o dom do Espírito, pode ser outro, um desses que a palavra de Deus diz, né? E ao buscar, ao viver na presença do Senhor, o Senhor dá direcionamento e deixa claro ao seu coração qual é o seu dom, para que você exercite esse dom da melhor forma possível. Como introdução ainda, os dons são presentes que Deus nos concedeu. Ele impacta a minha vida
porque ele me dá a ideia de ser útil, de poder fazer alguma coisa, de ser parte, mas também através de mim abençoa outras pessoas, o corpo de Cristo, para edificação mútua. Mas você já viu alguém recusar um presente? Como você se sentiria se você desse um presente muito caro, muito valioso, e alguém virasse as costas? Eu não quero isso. Como você se sentiria? Pois é, os dons, todos nós que recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos do dom, um dos dons do Espírito Santo. Ele nos qualifica, ele nos habilita. Como nós respondemos a isso? Como nós temos buscado isso? Ou simplesmente nós ficamos de braços cruzados quietinhos e não nos envolvemos, como meros telespectadores? Lembra quando eu falei? Como você se sentiria se você desse um presente a alguém e esse alguém virasse as costas? Não vire as costas. Pela oração, pela leitura da palavra, busque direcionamento do Espírito para que você tenha clareza de qual é o seu dom e coloque ele em prática. Não guarde, não segure, porque ele foi dado para ser bênção na tua vida e ser bênção na vida daqueles que te cercam. E tem um detalhe aqui. Edificação na igreja, né? Tem um detalhe aqui. Também a título de introdução. Quando você descobre, por exemplo, uma habilidade natural, você não se dedica, você não treina para que fique melhor ainda, cada vez melhor nesta habilidade? Pois então, como você tem respondido ao seu chamado, ao seu dom? Quanto mais você orar, quanto mais você buscar a presença de Deus, quanto mais você envolver-se em ministérios da igreja, mais clareza você terá sobre o teu dom. Sobre em que área, em que ministério Deus quer você envolvido. Agora, se você ficar só observando como um mero telespectador, mesmo que você tenha clareza do teu dom, não vai acontecer nada. Você não vai ser abençoado e a igreja não vai ser abençoada. Quantas pessoas que podem estar sendo abençoadas, alcançadas pelo Evangelho por você, como instrumento poderoso nas mãos de Deus? Sim. Busque pela oração. O Espírito Santo é aquele que nos dá discernimento espiritual para fazermos sábias escolhas, para crescermos na presença do Senhor. Busquemos a sua direção, como essa experiência que nós teremos na nossa conferência de Pentecostes, 3 cultos especiais falando sobre essa questão de encher-se do Espírito Santo, de sermos comissionados pelo Espírito Santo, no poder do Espírito. Então, nós precisamos buscar, nós precisamos nos exercitar para que nós tenhamos clareza qual é o nosso dom e colocá-lo em prática. Nos envolver é literalmente botar a mão na massa. A seara é grande, poucos são os ceifeiros, disse Jesus. Oremos ao Senhor da seara para que envie mais trabalhadores para a seara. Se envolva, faça parte. Você tem um dom. Deus te capacitou com esse dom. Deus te deu isso como um presente. Coloque a mão na massa. Se envolva. Você é instrumento de Deus para abençoar vidas, para restaurar vidas. E mais um detalhe aqui. Quando se fala de dons, é claro que em nosso entorno existem falsos mestres. Jesus alertou dos falsos mestres. Falsas profecias. Jesus também falou delas. A palavra de Deus deixa claro que existe isso. Mas, pelo fato de existir falsos mestres, pessoas mal intencionadas, fazendo mau uso
das suas habilidades, enfim, da fé das pessoas, inclusive. Mesmo que isso exista, os dons do Espírito Santo existem. Existe o mestre, existe o profeta. Então, embora que haja falsa profecia, existe a verdadeira. E nós precisamos buscar da presença do Senhor. Nós precisamos ler da palavra de Deus. Porque quanto mais nós buscarmos, o Espírito Santo nos enche. E assim nós vamos identificar porque Ele que nos dá essa convicção espiritual, ou seja, direcionamento espiritual. Ele nos leva à plenitude da verdade, inclusive para identificarmos o que é certo e o que é errado. Agora, é certo. Assim como existe o fruto do Espírito Santo derramado sobre a vida de todo aquele que diz seu sim a Jesus e assim vai impactando, transformando atitudes, pensamentos, a vida como um todo, transformando nosso caráter para que sejamos pessoas melhores, assim também existe os dons do Espírito Santo, concedidos a nós para edificar a igreja. Não podemos ser ignorantes quanto a esse assunto, como diz Paulo quando escreve, né, no texto de 1 Coríntios, 12, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, ou seja, nós precisamos falar sobre isso, nós precisamos estudar sobre isso, nós precisamos buscar isso, porque eles existem. Nós precisamos ter clareza de qual é o nosso dom e colocá-lo em prática. Amém? Muito bem. 4 pontos centrais aqui a partir da palavra de Deus sobre esse assunto dos dons do Espírito Santo. Em primeiro lugar, eu sou capacitado com os dons do Espírito Santo para glorificar o nome de Deus. 1 Coríntios 10, o versículo 31, nos diz assim: porque quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Nós somos chamados a glorificar a Deus com tudo que somos, com tudo que temos, onde quer que nós estejamos. Não é só naquele momento da igreja, que a gente está ali reunido como igreja, adorando o Senhor, glorificando o seu nome. É gostoso esse ambiente de fé, de busca pelo poder superior, mas não é somente naquele momento. Ali eu estou me alimentando, estou me abastecendo para sair em nome do Senhor e glorificar o seu nome onde quer que eu esteja. No meu ambiente familiar, no meu trabalho. Eu vou glorificar o nome do Senhor com o que eu sou e com o que eu tenho. Você foi habilitado, capacitado com o dom do Espírito Santo para glorificar o nome de Deus. Em segundo lugar, você foi capacitado. Perdão. Você foi capacitado com os dons do Espírito Santo para edificar a igreja. Perdão, gente. Já voltamos. Perdão, mais uma vez. Retomando aqui. Você foi capacitado com os dons do Espírito Santo para edificar a igreja. Como eu falei, a diversidade de dons. E essa diversidade de dons faz com que a igreja cumpra o seu propósito, o seu porquê de existir. Se muitas pessoas, ao fazerem parte daquela igreja, não tomam posse,
não coloca em prática o dom que Deus lhe concedeu, a igreja acaba não colocando, não cumprindo o seu papel como ela deveria. Porque um complementa o outro e todos edificam a igreja como corpo de Cristo. Efésios 4, 11 e 12 nos diz assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. O meu dom se soma ao seu, aos vários dons, e faz com que o corpo de Cristo, a igreja, seja edificado, cumpra o seu propósito, alcance as pessoas que verdadeiramente precisam ser alcançadas, porque se tem algo que eu compreendo claramente, é que o Senhor não nos levantaria como igreja se não tivesse um propósito para isso. Há um propósito. Pessoas precisam ser alcançadas. E Deus sabe quem faz parte daquela igreja. Deus sabe o propósito que confiou a ela. E ali Ele levanta líderes com esses diferentes dons para abençoar vidas, para alcançar estas vidas, para assim cumprir a missão e o propósito da igreja. Sou capacitado com os dons do Espírito Santo para glorificar o nome de Deus, edificar a igreja, servir as pessoas. Como eu sirvo a Deus? Eu não vejo Ele, né? Servindo as pessoas. Agora a gente está na organização da nossa conferência. Pequenos detalhes, já sendo organizados há um bom tempo. A divulgação aí nas redes sociais. Foi gravado inclusive 2 vídeos, né, de divulgação. Tem outras coisas sendo organizadas para o dia, para os cultos, para acontecerem nos cultos. Cada detalhe que é organizado é pensando nas pessoas que lá estarão, pensando em você, como eu falei no vídeo de divulgação, pensando nas pessoas que lá estarão, porque nós queremos servir essas pessoas, porque sabendo que servindo a vocês, nós estamos servindo a Deus. Por isso nós preparamos aquele ambiente, nós vamos organizar cada detalhe que você vai ver lá, no templo, naquele ambiente onde nós estaremos reunidos. Foi organizado para servir você, para ser bênção para você ter um ambiente propício para buscar da plenitude do Espírito Santo sobre tua vida. E nós fizemos isso pensando em abençoar sua vida, porque nós estamos servindo a você e assim servindo a Deus. 1 Coríntios 12, os versículos 4 a 7 nos diz o seguinte: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Servir as pessoas para que assim possamos servir a Deus. Nós não vemos a Deus, né? Como eu posso servir? Servindo as pessoas, aqueles que estão no meu entorno. Então eu me envolvo nos diferentes ministérios da igreja. E se tem um lugar que há vagas, ou seja, há espaço para mais gente se somar e fazer a sua parte, é a igreja. Então Deus me capacita, me qualifica, me habilita com dons para que eu sirva as pessoas. E é claro, assim eu vou estar servindo a Deus. E quarto e último aqui para a gente concluir. Sou capacitado com os dons do Espírito Santo para expandir o reino de Deus, para que ele cresça e eu diminua. Disse assim João Batista. A questão não é expandir o nome Anglicana Santa Semente ou a Igreja Anglicana do Brasil.
mas sim o reino de Deus. Não é aquela placa, não é aquele logo, não é a pessoa do reverendo, do pastor, não. É o Evangelho, o reino de Deus. O foco, o centro é esse. Que Jesus seja conhecido, que mais e mais pessoas entreguem a vida a Ele. Então, quando Ele me habilita com um dom específico, não é para mim me achar melhor que o outro, não. Não é para eu me achar melhor do que aqueles que em nada creem, não. Deus me qualifica com dons diferentes para que eu possa alcançar vidas. Lembra quando Jesus convidou aqueles pescadores que estavam lá pescando peixes? Essa era a sua profissão. Ele chegou para eles e disse: sigam-me, porque eu vou fazer de vocês pescadores de homens, para que vocês sejam ganhadores de almas para o meu reino. Aquelas vidas perdidas, dominadas, quem sabe, pelas drogas, dominadas, quem sabe, pela violência, dominados pelos inúmeros vícios que existem por aí. Eu e você sendo usados como instrumentos para alcançar essas pessoas, resgatar essas pessoas. E como é legal, e Deus nos concede essa honra de podermos dizer assim: eu orei por fulano de tal, e fulano de tal se livrou das drogas e hoje é um homem de família, é uma mulher de família. Eu orei, eu testemunhei sobre a vida daquela pessoa e ela hoje é um ser humano transformado por Jesus. Eu cheguei junto lá no Ministério de Crianças, nós alcançamos aquela criança, passava por inúmeros problemas, hoje é um adulto firmado em Jesus, é um homem de família, é uma mulher de família. Deus nos concede essa graça, inclusive, de nós vermos como nós abençoamos vidas, e muitas vezes a gente não vê. Mas tenha certeza que Deus te habilitou com diferentes dons para você expandir o reino de Deus, para que pessoas fossem alcançadas, para que pessoas fossem abençoadas. 1 Coríntios 2, 4 e 5 nos diz o seguinte: o apóstolo Paulo, dando um testemunho pessoal, fazendo uma defesa pessoal, ele diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus, para que Ele cresça e eu diminua. Não se trata da pessoa, do pastor, do líder, não se trata de mim, de você, se trata do reino de Deus. O apóstolo Paulo tinha tudo para se vangloriar. Ele abre mão dos seus títulos, do seu currículo, vasto currículo. Ele era aluno de Gamaliel, do mestre Gamaliel. Teria, digamos, um curso superior, por que não, mestrado, algo assim, para a nossa época. Ele abre mão disso para ser servo de Cristo. Ele tinha dupla cidadania, era judeu, romano. Ele abre mão também disso, dos seus títulos. Abre mão do seu sobrenome, quer dizer, o nome da família que pesava. Tem um momento que ele diz que ele considerou tudo isso como um lixo. E ele sofreu por Cristo. E ele sofreu por Cristo. Mas hoje a minha, a sua vida são abençoados com testemunho, com a palavra que Deus liberou através deste homem. As diversas comunidades, inúmeras comunidades que ele fundou, líderes que ele capacitou e enviou por aí, em nome do Senhor Jesus. E o reino se expandia, nada segurava. Como instrumentos, Paulo, aquele que desejava a morte de todos os cristãos. Como instrumento, Pedro, aquele medroso, que entregaram, que sofreram por Cristo, mas que exerceram
a capacitação, o dom. Não se calaram, não ficaram de braços cruzados, mas botaram a mão na massa e foram instrumentos poderosos de Deus na vida de tantas e tantas pessoas. Eu e você, em nossa geração, estamos sendo chamados da mesma forma a dizermos sim ao Senhor Jesus. A permitirmos, abrirmos nosso coração e permitirmos que o fruto do Espírito Santo seja derramado em nós. Que o nosso caráter seja moldado, nos tornando assim pessoas melhores. Chamados também a dizer nosso sim e exercer aquela capacidade, aquele talento específico, aquele dom que o Espírito Santo deu para cada um de nós. E assim o corpo da igreja será edificado. Então, eu e você somos capacitados com os dons do Espírito Santo para glorificar o nome de Deus, edificar a igreja, servir as pessoas, expandir o reino de Deus. Não negligencie o dom que você recebeu. Coloque-o em prática. Ah, mas eu não me sinto capaz. Você é capaz porque foi o Senhor que te capacitou. E o Senhor é que te chama. Ah, mas eu nunca fiz isso. Sempre tem a primeira vez. No seu trabalho, em tantas outras coisas, você teve a sua primeira vez. Você teve que dizer as primeiras palavras, você teve que dar seus primeiros passos. Assim é na caminhada da fé. Assim é você dizendo seu sim ao Senhor Jesus e botando a mão na massa, colocando o seu dom em prática. Você não tem certeza? Então se envolva na comunidade de fé. Se envolva nos diferentes ministérios. Porque Deus vai te dar direcionamento e vai ficar claro na sua mente o dom que Deus lhe confiou e em que área Deus quer você atuando como seu instrumento para resgatar almas para o reino dos céus. Amém? Que essa palavra se multiplique 100 por 1 no teu coração. Pessoal da Alegrete, Dona Rosalba, Sérgio, estão aí nessa expectativa, se preparando para acolherem, receberem de volta sua filha depois de 6 meses no exterior, aí estudando. Então, é uma filha da casa, uma filha da Anglicana Santa Semente, ovelha da casa, Nós se alegramos com as suas conquistas, mas é claro, a saudade, da distância. Então, nós se alegramos também com essa família que está nessa espera, nessa expectativa. Os nossos irmãos aqui de pertinho, Viviane e Denilson, família, Jesus abençoe, também conectados com a gente. Enfim, se tem mais alguém que eu não mencionei ainda, a Gessira, vi antes aí também. Amanhã, 19 horas, tudo certo? Qualquer coisa, a senhora entra em contato conosco para vermos essa questão do horário. Reunião de oração aí na casa da Dona Gessira. Vamos orar ao Senhor? Algumas pessoas compartilharam suas intenções, como essa do retorno da Michelle, uma viagem longa, mas o Senhor, certeza que o Senhor estará dirigindo cada momento. Saúde de nossos queridos. Vamos orar, vamos conversar com o Pai, onde você estiver. Abra teu coração. Abra teu coração e busque. Busque o Senhor. Converse com Ele. Paizinho querido, nós nos prostramos diante de Ti com o coração agradecido pela palavra que veio a nós nesse dia. Aprove a Ti se revelar. Aprove a Ti nos capacitar com dons. Primeiro é bênção na nossa vida, nos dando senso de utilidade, de podermos fazer algo, de nos sentirmos parte, de nos envolvermos. E assim, através de nossos dons, nossas habilidades, também abençoar vidas, resgatar almas para o Teu reino. Obrigado, Pai. E nós clamamos aqui que toque nosso coração com o Teu Santo Espírito para nos dar clareza. Para nos dar clareza que Tu desejas ver todos nós envolvidos, servindo.
colocando a mão na massa, sendo ganhadores de almas. Tua palavra nos deixa isso claro, mas que isso fique claro dentro de nossos corações, para que assim nós possamos dizer nosso sim, nos envolver e assim sermos bênção na vida de tantos que estão por aí perdidos, distantes de Ti, Senhor. Paizinho, nós colocamos nas Tuas mãos nossa caminhada como igreja, de forma especial. Esse final de semana que se aproxima, nossa conferência de Pentecostes, os 3 cultos, momentos de convívio, de confraternização, de comunhão, palavra, louvor, enfim. Venha, Pai, sobre cada momento, as coisas que estão sendo preparadas. Venha dar do Teu direcionamento, a palavra que está sendo preparada para ser ministrada nesses cultos, o louvor. Venha para impactar, para derramar do Teu Santo Espírito sobre nossas vidas, dar aquele chacoalhão na gente, para que nós possamos crescer, ser assim edificados, para melhor Te servir, para ter clareza e dizer nosso sim, e assim nos envolver com a Tua obra, cumprindo a nossa missão como igreja, como Teus discípulos. Se conosco, Paizinho, nessa primeira conferência de Pentecostes. Nós temos a plena certeza que a inspiração, o direcionamento veio da Tua presença para a organização desse final de semana, dessa conferência. Assim como temos a plena certeza que estarás conosco em cada detalhe, abençoando vidas, restaurando vidas, enchendo-nos da Tua presença. Nós também, na Tua presença, nós oramos pelas nossas famílias, pedindo o Teu cuidado, da Tua bênção, Tua proteção. Nós colocamos esse momento da família Sérgio, Rosalba, Jéssica, estão aguardando o retorno de Michele do exterior, que Tu possas estar acompanhando a viagem, a ida até Porto Alegre para buscá-la, enfim, cada momento seja dirigido e inspirado por Ti, Paizinho. Assim também como nós queremos colocar na Tua presença nossos queridos que se encontram enfermos, família nossa, irmãos nossos. Nós lembramos especialmente de Silvar, Rogério, Zumira, Débora, Aida, Ernestina, Caroline Terres, Stephanie, Carlos Alberto, Éder, Lucimar, Elvira, Edenilson, Vivian, Carmelita, Cândida Fermina, Edson, Leandro, Alice, Thalissa, Áurea. Cuida, Paizinho, de cada um. Tu sabes o quanto precisam da Tua bênção, da força para lutarem contra a sua enfermidade. Toca seus corações, os fortalece, os anima e os vivifica, Senhor. Toca seu coração para que permaneçam firmes na fé, na certeza de que Tu estás com eles, os fortalecendo, os animando, os abençoando. Cuida, Senhor, de cada um desses Teus queridos. Pequeno Martim também, nós lembramos e colocamos sob Teu cuidado, abençoa, protege. Querido Deus, Tu conheces nosso coração, conheces o quanto precisamos de Ti, em que área de nossa vida nós mais precisamos de Ti. Tem misericórdia de nós, ouça o nosso clamor, toque nossas vidas, nos restaure, assista-nos em nossas fraquezas, nos fortalecendo, nos animando, nos vivificando, para que possamos crescer em Tua presença, crescer em fé, em serviço a Ti, Senhor. Tudo isso, Paizinho, nós entregamos nas Tuas mãos, unicamente confiando em Ti, Jesus, confiando no Teu poder. Em Teu nome é que oramos. Amém. Amém, queridos. Que a bênção de Deus Onipotente, que é Pai, é Filho, é Espírito Santo, esteja sobre você, sobre sua família, hoje e por todo sempre. Amém. Sexta-feira, te aguardo.
19 horas no primeiro culto da nossa primeira semana da Conferência de Pentecostes. Esteja conosco. Sexta-feira, 19 horas, sábado, 19 horas e domingo, 9 horas. Santa Ceia, seguido de almoço comunitário. Vamos na paz de Cristo. Sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria no poder do Espírito Santo. Aleluia!